tá ligado, né? Bem, gente, boa tarde. Nós estamos caminhando para a segunda parte do nosso seminário. Então, nós vamos ter agora, a partir das 14h30 até 16h30 até 17h30, a segunda parte. E, ao final das 17h30, nós teremos a prece encerramento, e após a prece, quem quiser ficar mais uns minutos conosco no terraço, poder se dirigir para lá, que o lanche vai continuar para nós, quem quiser continuar batendo um papo logo depois do encerramento. Tá bom? Eu gostaria só de... como é que fala a palavra? As casas que se encontram aqui. Castelo, é claro que nós temos aqui bastante pessoas, mas nós temos pessoas de Alegre aqui. Alegre, o pessoal de Alegre está aqui. Mimoso, Cachoeiro. E mais quem? Venda Nova, ali o pessoal de Venda Nova. Venda Nova. Então temos Venda Nova, Mimoso, Alegre, Marataízes, Cachoeiro e Castelo aqui, representantes das casas. Eu estou aqui, na verdade, estou aqui enrolando um pouquinho para o pessoal acabar de chegar, para passar a palavra novamente para o nosso companheiro aqui. Mas que já está todo mundo já acomodado para a segunda parte. Emerson, Podemos? fica à vontade. Eu perguntei para vocês, retomando, eu perguntei para vocês qual é o quarto item. Só para vocês terem uma ideia no raciocínio, trabalho a gente estava colocando, né? A necessidade de estar assumindo custos, responsabilidade. Por quê? Se aparece uma infecção, apareceu filho, que pode aparecer um filho aqui. Se estiver trabalhando, ótimo. Tem responsabilidade. Imagina se a pessoa está trabalhando, ela tem responsabilidade e ainda gosta de quem ela se envolveu. Melhor ainda. Tá claro? Por quê? Porque já tem sentimento, trabalho e responsabilidade, vai assumir. Agora, é muito comum aparecerem os pais estimulando a irresponsabilidade. Os pais estimulando. Mas como? Às vezes, o pai do rapaz, muito comum, chegar e falar assim, não, mas se ela engravidou, mas se você não gostar dela, meu filho, então você não precisa assumir, não. Assumir, gente, não é casar, não. Se gostarem para casar, que se casem. Que se casem. Agora, se não gostarem para isso, mas tem que assumir. O que é assumir? Não, depois que nascer, mandar pensão. Isso não é assumir, não. Isso é um convite à irresponsabilidade tardia. Porque engravidou no início, engravidou. Está grávida, está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, ok. Então assume a responsabilidade. Sabe o que é isso? Vocês não vão casar não? Um está com 18, o outro com 16, não vão assumir? Está com 20, não vão assumir? Está com 23, não vão assumir? Ok. Mas os dois têm que ter responsabilidade. Responsabilidade significa, ela tem médico? Tem. Não é a mãe dela que vai levar, não, o rapaz. Isso é responsabilidade. Não, mas e se a mãe quiser levar? Que o rapaz vá junto, porque ele é o pai do bebê. Aí os próprios pais falam assim, não, meu filho, olha, a hora que nascer, a gente olha como é que a gente vai fazer, eu te ajudo a pagar essa pensão e pronto, acabou. Ou seja, deixa o filho fora da responsabilidade. A gente já sabe que a sobrecarga maior acaba ficando para a mulher. A sobrecarga acaba ficando. Vez por outra, pode acontecer da mulher não assumir. Vez por outra. Mas, no geral, a sobrecarga fica para a mulher. E para a família da garota. E cadê o pai? Aí os próprios pais, muitas vezes, patrocinam o distanciamento daquele que fez o bebê. Tem que patrocinar não, gente. Mas ele tem aula. Mata a aula, meu filho, e vá acompanhar a sua namorada até o médico.
Ah, mas eu vou ter prova. Conversa com a professora, pega um atestado e assume. Por que que ela vai assumir sozinho? Por que que ela assume sozinho? Agora, a partir do momento que pintou um bebê, tem responsabilidade, tem consequência para os dois lados, não pode ser só para a garota. Por isso é que é melhor se tiver sentimento. Melhor se tiver, porque se não tiver, o desgaste nessa parte aqui, ele é exaustivo, o desgaste. E aí vem o quarto ponto que eu coloquei para vocês, que é, vocês começaram a falar, que é o local aonde eles vão fazer a sua intimidade sexual. Aonde que eles vão fazer? Onde o casal faz? Que casa? No carro? No carro de quem, né? Pois é, o pai que está patrocinando, né? Onde mais? Tem o carro do pai, que mais? Qualquer lugar serve? Pois é, aí os pais é porque avalizaram para poder estar dormindo junto, né? Vamos lá? Mas aí se você não avaliza, o que vai acontecer? Não, eu vou te contar aqui. Vou. Tá achando que eu vou trazer o que eu penso? Vou nada. Eu, hein? Não, mas gente, olha aqui, ó. Estou no palco da doutrina espírita. Vou falar sobre doutrina espírita. Será correto o procedimento de pais... Essa pergunta foi o Raul que fez para o espírito de Camilo. Será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem, essa palavra está entre aspas, dormirem com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Será correto? Então, o Raul Teixeira pergunta, você vê como que essa pergunta ela é atual? Aí ele coloca para nós assim. Aliás, antes da resposta, tem um outro lugar que vocês não falaram. Motel. Pois é. Motel Uai. Ela é de Minas? Motel Uai. Aqui. E o motel? O motel está tranquilo? Por que não? Por causa do quê? Que vibração? Eles podem até não ter dinheiro para pagar. Mas ainda assim tem um ambiente interno do motel. O que acontece no ambiente do motel? Não, Nossa Senhora não deve estar lá, não. Aqui. Antes de pegar essa, vamos no motel? Vão para o motel, porque essa pergunta também está feita aqui no número, é a pergunta 38, olha bem. Graças a Deus eu não olhei só para te irritar. Como encarar o hábito que está se tornando comum entre os casais de se utilizarem de motéis para as práticas sexuais, justificando comemorações íntimas ou busca de experiências mais excitantes? Como encarar o hábito dos casais que utilizam os motéis para suas práticas sexuais? Entre as várias colocações que ele faz, ele diz assim: incontáveis entidades desencarnadas ficam nesses ambientes com o fim de coparticiparem das aventuras, ou das orgias, ou das comemorações que este casal incauto, empolgado, está usufruindo o prazer pelo prazer, sem se aperceberem da presença dos desencarnados. É comum que que esses vampiros, os espíritos que estão nesse ambiente, esses vampiros levem os parceiros a tamanho grau de exigência e necessidade sensorial, que ao saírem desses ambientes, passam a admitir que o outro não mais esteja correspondendo aos seus apetites, sem saberem que em tais recintos, impregnados de veneno fluídico, estava governado por psiquismo infeliz, e a dupla faz sexo contando com os acompanhantes desencarnados. Então, o que acontece no quarto do motel? Acontece no quarto.
tem outras entidades ali também. Mas isso é absolutamente natural, gente. Por quê? O motel é o habitat natural dos espíritos que vivem nesse ambiente. Não tem como eles saírem dali. Não tem como eles saírem dali, não. Uma senhora chegou para mim, ela muito... E aqui eles não estão falando de casais de namorados, não. Ali eles também falam de casais casados. Aí essa senhora chegou para mim e falou assim, o meu marido me chamou para a gente ir para um motel, para data de comemoração de casamento. Me chamou para ir para um motel e tal. E eu falei com ele que eu não queria. O meu marido, ele é católico, trabalhador na igreja, e eu sou espírita, médium, trabalhador da reunião mediúnica, minha mediunidade aflorada. E eu falei que eu não queria, e ele insistiu, ele falou que falei que eu não queria. Eles já tinham vários anos de casado, já tinha muito tempo que eles não iam no motel. Enfim, ele insistiu e ela cedeu. O Emerson, a hora que ele parou o carro, eu desci, fui para o quarto do motel. Enquanto ele estava lá pegando uma coisa no carro, fechando, abaixando a porta da garagem lá, quando eu entrei no quarto do motel, eu comecei a ver as entidades ali. Eu comecei a ver as entidades e eu comecei a ver as paredes. As paredes tinham como se fossem vermes andando na parede, num líquido viscoso. Essa parede não é a parede que a gente vê de alvenaria. É como se ela tivesse líquido viscoso correndo para lá e para cá, e vários vermes, e os vermes vindo. E eu comecei a ver as entidades se aproximando de mim. Na hora que eu comecei a ver, eu comecei a afastar para a porta do quarto. Na hora que meu marido entrou, eu empurrei meu marido, eu saí correndo pelo pátio do motel, meu marido saiu correndo atrás de mim. E aí eu falei assim foi a abençoada noite no motel? Ela falou, foi, porque aí tinha outros quartos lá que acenderam a luz, para saber o que estava acontecendo. E aí eu peguei, na hora que eu parei, eu falei assim, olha, eu te falei que eu não dou conta. Eu não dou conta. Você é católico, não tem mediunidade aflorada, não acredita, ok, respeita a igreja, respeita o seu trabalho, ok. Mas eu não dou conta. A minha visão nem permite ficar nesse ambiente. E aí eles foram embora para casa, foram dormir com raiva. Tá claro? Porque assim terminou a data comemorativa. Entenderam? Então, o que acontece? O ambiente ele é contaminado. Ah, mas toda vez que tem envolvimento sexual tem essa contaminação? Não. Não é não. Aí falando, aquele encontro de jovens, né? Que eu estava falando para os jovens lá, um jovem chegou para mim e falou assim, ô Emerson, aqui, e se a gente for para um motel? Porque assim, eu e minha namorada, nós não temos onde cair morto. E se a gente for para um motel, e aí na hora que a gente chegar, a gente faz o culto no lar no motel? Eu falei, olha, tudo bem, eu acho que deve ser bacana. Porque assim, eu conheço culto no lar na zona. Aí eles falam, como é que é? Eu falei, o Chico Xavier inaugurou culto no lar na zona. O primeiro culto no lar que nós escutamos falar em prostíbulo foi o Chico Xavier com 3 mulheres. Que no filme, quem assistiu o filme Chico Xavier, o filme mostra que o pai estava apresentando as mulheres para o Chico, o que não é a verdade. Amigos do Chico queriam que ele virasse homem, amigos do Chico. E o levaram e falaram, hoje ele, não, essa noite ele vira homem, porque essas 3, eles escolheram as 3 que iam ficar com o Chico. O Chico pegou e inaugurou o culto no lar. Foi lá, bateu papo com elas a noite inteira, orou. Quando chegaram lá os rapazes de manhã, o Chico estava lá encerrando o culto no lar. Tá claro? Um detalhe, quando terminou esse encontro do Chico com essas mulheres, as 3 largaram a prostituição. Saíram da cidade e nunca mais se envolveram com as questões sexuais. Nunca mais. Tá certo? Então, isso eu passei para os jovens. Agora, quando os jovens chegaram e falaram, e se a gente fizer? Eu falei, gente, se vocês fizerem o culto no lar no motel, acredito eu que os espíritos que estão lá dentro vão sentar, esperar aquela rezação desenfreada. Na hora que terminar, pega para capar. Tá claro? Acabou. Acabou. Aí eles já vêm também, porque ali o habitat é deles. O habitat é deles. Então, se a gente fizer esse exemplo, eu falei isso com eles, se a gente fizer essa reunião aqui que a gente está fazendo, se a gente fizer no bar,
ali na esquina, lá vai ter a proteção que tem aqui? Não. Porque ali é o habitat natural de quem está envolvido com os excessos na área do álcool. O motel é o habitat natural de quem está envolvido com os excessos na área do sexo. Que o Paulo chama de fornicários. No hotel é light. Né? Se tiver querendo um regime, né, no hotel é light. O que acontece? Eles me perguntaram, aí eles me fizeram a pergunta seguinte foi, e se for no hotel ou se for numa pousada? Eu peguei e coloquei para eles, olha, se for no hotel ou na pousada, o vínculo não é dos viciados que frequentam os motéis, não é. Entretanto, é importante que o casal esteja equilibrado para que eles não levem os espíritos do próprio desequilíbrio para a pousada. Que não levem os espíritos relacionados ao próprio desequilíbrio íntimo para o hotel. Por quê? Porque todos nós vamos em hotel. A gente vai para uma férias, vai para um feriadão, vai para um hotel, vai para uma pousada. Ah, então lá também está cheio desses espíritos. Não. Os viciados em sexo estão nos prostíbulos ou nos motéis. Mas se a gente vai, porque a gente está lá com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado ou namorada, lá também tem os mesmos vínculos? Não, não tem os mesmos de outras regiões. Entretanto, se eu tiver o tempo todo com a minha mente vinculado só em sexo, eu só quero sexo, eu quero ser atendido só... Quer dizer, o que eu vou fazendo? Eu vou atraindo. Na hora que eu entrar para o local, eu tenho as minhas companhias. Eles nem são viventes daquele lugar, mas eu os levei. Tá claro? Mas aí vai levar para onde for, né? Aí vou levar para onde for. Posso escolher um hotel ótimo. Natureza. Pode ser a floresta amazônica. Pode ser. Aí um jovem chegou e me perguntou assim, ô Emerson, você que viaja muito por aí e tal, você não conhece nenhum motel espírita kardecista, não? Eu falei, não. Mas se vocês forem empresário um dia e quiser montar, bota na placa para todo mundo saber. Porque eu não conheço, não. Tá claro? Pode falar. Espera aí, só um minuto. Não, pode falar. Não sei por que, graças à sexualidade, nós existimos. E por que, de repente, pecaminosamente, colocam o sexo como pecado. Aqui, quem ensinou pra gente que sexo é pecado? A igreja ensinou. A doutrina não ensinou não, tá? A doutrina ensinou não. Aí, quando a gente nasce... a gente tem que passar pelo batismo. Por quê? Porque nós somos do pecado original. Sabe qual é o pecado original? Vou fazer uma janela aqui no tema. Sabe qual é o pecado original? A intimidade sexual que Adão e Eva tiveram. Esse é o pecado original, que a igreja ensinou para nós. A gente é filho do pecado. A gente é filho do pecado. Aí agora a gente vai lá e batiza para se libertar do pecado. A gente batiza para se libertar do pecado. Só para a gente crescer e pecar de novo. Ah, porque pecar é bom demais. Tá claro? Só para crescer e pecar. Mas ensinaram para nós que esse era o pecado original. E a gente tem que batizar para ficar livre do pecado. Que pecado, gente? Encontro sexual saudável, afetuoso, envolvente, onde os dois compartilham. O Emmanuel coloca para nós como sendo, naquele momento ali, os dois estão numa troca de energia. Atenção, estou repetindo o capítulo energia sexual. Eles estão numa troca de energia de refazimento para as atividades que o casal tem a se envolver nos dias seguintes. O casal que se envolve afetivamente, emocionalmente, espiritualmente e tem um encontro sexual, essa troca de energia ela é extremamente saudável para as atividades diárias deles. Isso é o Emmanuel que coloca. A igreja ensinou para a gente que o encontro é pecado. Que pecado? A intimidade sexual ensinaram, mas aí já entra a falta de entendimento da própria igreja, claro. Por quê? Adão e Eva. Quando eu estudei no colégio de padre de 5ª a 8ª série. E aí,
eu perguntei para o padre assim, olha aqui. Aqui, eu perguntei ao padre assim, deixa eu te dizer, como é que pode uma humanidade inteira surgir de um casal? Aí o padre me respondeu assim, são os mistérios de Deus, meu filho. E eu estava com 12 para 13 anos, são os mistérios de Deus. Aí eu peguei a Bíblia e fui ver que Adão e Eva tiveram 3 filhos. Qual o nome deles? Caim, Abel e o Sete. Caim, aí eu peguei e falei assim, peraí, o casal, eles tiveram 3 filhos. 3 homens, nem se a gente pensasse em incesto. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu vi que na Bíblia, Caim matou Abel e fugiu. Quando eu cheguei no padre e falei assim, deixa eu falar com o senhor, padre Teófilo. Aqui, se o Caim matou Abel, tudo bem, eu entendi que Adão e Eva tiveram 3 filhos. Se o Caim matou Abel, e depois ele fugiu para uma outra cidade, na outra cidade ele conheceu uma mulher. E dessa mulher ele teve um filho com ela. E surgiu a primeira tribo hebraica, a tribo Enoquias. E eles tiveram o primeiro filho que era Enoque. Aí eu peguei e falei com o padre assim, padre, de onde é essa mulher que Caim encontrou? Aí ele me respondeu, são os mistérios de Deus. Vocês já estão aprendendo na missa. Tá claro? São os mistérios de Deus. Ok, eu fiquei com essas informações na minha cabeça. Olha o pecado original aqui e olha a resposta. A partir daqui vai surgindo as gerações. Anos depois eu fui entender na doutrina espírita. Capítulos 10, 11 e 12 do livro A Gênese. Gênese mosaica, Gênese orgânica e Gênese espiritual. Adão não era um homem. Adão é um grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de razão. Pode ser homem, pode ser mulher. Grupo de pessoas que tem mais razão. Eva, grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de sentimento. Tem razão, mas predomina o sentimento. Aqui tem sentimento, mas predomina a razão. Tá claro? Aqui tem razão e tem sentimento. Aqui tem sentimento e tem razão. Na figura Eva, pode ser homem ou mulher, porque tem homem que é mais sensível. E tem mulher que é mais racional. No geral, as mulheres são mais sensíveis e os homens são mais racionais. Da razão e do sentimento surgem, não 3 filhos, 3 personalidades. 3 personalidades. Caim de caídos, aqueles que vieram de outras regiões, na transição de outros planos, vieram caídos. São os Caíns. De Capela também, é porque a gente fala Capela, mas Capela não é um planeta, Capela é um sistema, né? Então, vários planetas no sistema de Capela são os Caíns. Abel são aqueles ligados ao bem, que vieram favorecer o desenvolvimento. 7, na linguagem 7, com TH. Na linguagem dos moabitas, 7 significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Daqui surge aquele ditado. Nossa, aquele menino pinta... Todo mundo entende. Quando falar que pinta o 7, todo mundo sabe. Agora, se você chegar e falar assim, nossa, meu filho pinta o 84, ninguém vai entender. Mas se falar pinta o 7, por causa disso aqui, ó. Na linguagem dos moabitas, 7 é aquele que apronta todas. Nossa, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho um que pinta o 7. Entenderam de onde vem o ditado? Ok, nós tivemos então na Terra, temos até hoje 3 personalidades. Os caídos, os ligados ao bem e os que são só para aprontar. Eles gostam de pichar, picha patrimônio público, sai quebrando janela, sai quebrando carro. Eles não têm interesse de provocar atrocidades, não. O interesse deles é provocar desordens. Quem provoca atrocidades são os Caíns. São os Caíns.
Os criminosos são os Caíns. Esse aqui é que não tem limite. Esses são os limites. Está claro? E o bem que está entre nós. Entenderam? Ficou claro isso aí? Mas eu só fui entender isso na doutrina espírita depois. Por isso é que quando fala do pecado original, ok, entenderam, explicaram para nós lá que foi o pecado original. Aí vocês entenderam que é. Está claro? Qual? Depois veio o dilúvio e matou todo mundo. Depois vem de... Aí, vocês estão doidos para fazer o estudo da Bíblia, né? Oi, filha. Desculpa a ignorância, mas o Enoque, então, O Enoque só mostra para nós aqui, porque veja, o bem, o que predomina hoje entre nós? O que predomina? Caíns e Setes. O Caim não está produzindo e reproduzindo? Olha o Enoque trazendo a geração dele toda aqui. Está claro? Ah, mas todo mundo descendente de Caim está ligado ao mal? Não, mas o predomínio hoje na Terra é o mal. Quando não é o mal, são os sem limite, os desordeiros. Mas existem pessoas ligadas ao bem? Claro que existe. Claro que existe, mas ainda não é o predomínio. Está claro? Tudo bem? O mal mata o bem e fica o mal e a desordem. os Enoques são os terráqueos, e os outros são todos exilados. O bem, muitos vieram e outros estão aqui já porque fizeram um movimento melhor. Está claro? Voltando, aí eu volto lá no local. Aonde que eles vão ter, então? O motel está nesse estado que a gente leu, né? O hotel, a gente já deu as dicas. E a pousada também. E a casa dos pais? Vamos lá agora na pergunta 55? Você ia falar, meu filho? Pode falar. Não, eu ia perguntar da influência que você falou dessas entidades lá de espírito, lá no hotel, por exemplo. Pode exercer influência, né? O problema maior das influências, sabe o que acontece? É aqueles casais que vão e muitas vezes eles saem levando. Entendeu? Tem desencarnado que não fica lá. O casal vai para o motel e depois leva aqueles desencarnados para casa. Pode. Essa colocação que você está fazendo, a gente vai lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, intitulado Reencarnação. O André Luiz estão preparando a reencarnação do Segismundo. E aí, no momento que o Segismundo, os pais de Segismundo vão se envolver, o André Luiz conversando com o Alexandre fala assim: André, agora nós iremos nos afastar, porque o casal hoje está inspirado à intimidade deles, então nós iremos nos afastar. E no momento que os dois afastam, o André fala assim: mas a gente precisa se afastar? Nós não temos que fazer a ligação do espírito no óvulo fecundado? O Alexandre falou com ele: André, você foi médico na Terra e sabe que o espermatozoide demora horas para chegar no óvulo. Quando os dois estiverem adormecidos, a gente faz a ligação. Aí os dois se afastam. Quando eles se afastam, a espiritualidade vem e faz um cerco em torno do casal. E aí chega na pergunta que você fez. O André pergunta assim: que cerco é este? Aí ele fala: olha, nós não precisamos de participar da intimidade do casal. Este cerco é feito para que outras entidades não venham participar da intimidade do casal. Essa intimidade é do casal. E aí o André Luiz pergunta: mas esse cerco de proteção, ele é feito em todos os lares que se relacionam, todos os casais que se relacionam na Terra sexualmente? Ele responde: não. Atenção para a resposta: apenas em lares de bases retas. O que a gente entende? Casais que se respeitam. Então, se eles já escolhem um motel, já está faltando respeito de um para com o outro, por quê? A maioria das vezes, eles não estão sintonizados com o ambiente do motel. Ah, mas e se estiver no motel e eles se respeitarem? Só de ter escolhido o motel, já escolheram um ambiente contaminado. Lares de bases retas, pode ser católico, protestante, espírita, judeu, pode ser ateu. Se o casal se respeitar, pronto. Aí o André fala assim: mas como que fica quando esse pai, quando o homem, ele dá o exemplo do homem, como que fica se esse homem vai para um envolvimento extraconjugal? Quando ele vem para casa, ele não traz as companhias desse envolvimento para o seu lar? Traz. Ele traz.
Se é um relacionamento extraconjugal, ele traz essas entidades. Entretanto, se esse marido, se essa esposa tem a proteção da espiritualidade, por ser uma mulher digna, sincera, leal, na hora que essas entidades chegarem, elas têm uma barreira na porta. Elas não conseguem entrar. E aí o homem, tendo a intimidade sexual com a esposa, ele se desfruta do bem-estar que aquela mulher vive, da proteção espiritual que ela recebe. Quando ele sai de casa, as entidades estão ali fora esperando por ele, dão o braço nele e ele começa a pensar em novas aventuras sexuais extraconjugais. Entenderam a gravidade? André Luiz, capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Ok? Então a gente volta na questão do local. Aí eu vou na pergunta feita para os pais. Será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Se namorados de filhas ou namoradas dos filhos se ajustam às referidas condições por se assumirem como casados, e não tendo podido erguer seu próprio recanto, não havendo ainda possibilidade de morarem juntos, não há obstáculo que venham a dormir juntos nas casas uns dos outros. Se eles não se casaram, mas não têm como erguer, mas eles já assumiram essa posição de serem casados, pelo tanto que eles se gostam, pela programação que eles estão fazendo, então não há obstáculo, que seja na casa do pai ou da mãe. Entretanto, se a situação não ultrapassa as linhas do prazer pelo prazer, da aventura mais barata, a situação muda de figura. Claro que os pais, aí vem o ponto que eu te coloquei na primeira parte, os pais não têm como impedir que os filhos estejam incursos nessa situação. Ou seja, muitas vezes os pais não têm como impedir. Os pais saíram. Alguém até falou, aí a filhinha vai lá, arruma a bolsa, a trouxa, chama o namorado. Os pais saíram de casa. Aí ele coloca, entretanto, abrir o seu lar para facilitar esses conúbios, seja em nome de modernismos ou de avanços sociais, não deixará de configurar um regime doméstico de promiscuidade, em que se utiliza o sexo sem ética, sem respeito pela pessoa humana, sem maturidade, o que mais facilmente vai abrir fossos de enfermidades espirituais indescritíveis. Pode perguntar. Eu não acredito. Não tem nenhuma pergunta. Tá claro demais. Não, tem que perguntar. Gente, eu tenho uma filha de 18 anos, acho que eu sou a única que tem uma filha adolescente, né? Hoje em dia, casar virgem, né? E aí, então, nesse caso, a gente está errando o tempo todo. Mas qual caso? No caso de permitir. Permitir o lar. Como que eu vou fazer? Se a filha já tem uma vida sexual, a minha ou a outra, seja lá quem for. Como que você vai lidar com isso? Eu? A filha é sua? Porque não tem como. Eu vou proibir minha filha, você não vai transar, não vai ter vida sexual. Não tem como. Não, mas aqui também não falou isso não, peraí. Aqui não fala de proibir, não. Aqui fala que eles têm que ter responsabilidade. Só. Porque hoje ela tem um namorado, Isso. uma vida, né, sexual. Sim. Aí amanhã depois esse namoro acaba. Aham. Tem um namorado. Aham. Para lá, 1 ano, 2 anos, tem um namorado. Então tem uma vida sexual, tem a responsabilidade, tem o cuidado, né? É um parceiro, é um namorado. E amanhã depois Acabou. acabou. Uhum. Ela vai conhecer o outro namorado. Sim. Ela não vai casar, eu acho que não, né? Então, e aí? E aí? Exatamente, que casem. Ou que não casem, que terminem. Mas é porque você entendeu mais do que o Camilo colocou. O Camilo não colocou proibição, gente. Ele fez orientação. Ele não colocou proibição. Aqui não tem nada proibido. Tá claro? Agora, mas então, se eu liberar os meus filhos para ir para o motel, ele é nesse estado que a gente falou. Ele é nesse estado.
Ah, mas aí eles vão ter que assumir a consequência. Vai, ué, assume a consequência. Eu vou liberar a minha casa. Eu posso escolher. Ah, não, eu prefiro lá em casa. Ok. Eu não estou aqui para dizer quem está falando certo ou errado. A espiritualidade não indica. Eles não indicam. Mas tem pais que falam, eu prefiro. Eu tenho um casal de amigos que eles têm 3 filhos. Eles não liberam a casa deles, não. Eles fizeram um cômodo lá nos fundos. Os rapazes têm que entrar em acordo. Fizeram, ou seja, construíram um motel privado. Os 3 têm que entrar em acordo. Quem que vai levar a namorada na sexta, a outra no sábado, a outra no domingo, no mesmo lote, construíram um barraco. Que é um motel para quem vai cada dia. Escolheram. Ah, não, é porque o motel, assim, o ambiente, né? Eu imagino, graças a Deus, minha mediunidade não é aflorada. Se eu entrar lá, eu não vou perceber nada, não vou ver nada, no nada. Tá claro? Então, mas isso é a consequência natural de quem abraça a causa, gente. Senão fica parecendo assim, se eu permito a minha casa, eu deixo meus filhos protegidos. Ué, mas e o mundo? Aí eles vão no campo de futebol, eles entram no bar, toma todas, chega alcoolizado. Ah, não, mas no dia do motel eu prefiro que seja em casa para eles ficarem protegidos. Os espíritos obsessores. Até parece que o obsessor só no motel. No bar não tem, no campo de futebol não tem, nas discussões na rua não tem, todo lugar tem. Então, a gente é que vai selecionar. Agora, ela pode... Eu tenho 3 filhas, eu não deixei. Minhas filhas, eu não deixo o namorado dormir lá. Eu não deixo o namorado dormir na minha casa. Eles sabem disso. Ah, mas elas dormem lá? Dormem. Na mesma coisa, é um caminhão cheio de japonês. Porque elas sabem a minha maneira de pensar, sabem que eu não concordo, mas eu não estou lá para proibi-las de ter intimidade sexual, não. Eu disse para elas que na minha casa, e eu sempre eduquei as minhas filhas desse jeito, eu nunca falei para as minhas filhas, nunca, essa casa é nossa, você tem que cuidar dela, esse quarto é seu, você tem que cuidar dele. Eu falei, filha, você dorme nesse quarto, esse quarto é meu. Eu construí essa casa, esse quarto é meu e da sua mãe. Então você cuida desse quarto. Você mora aqui de favor, porque a gente te fez. Agradeça a Deus você ter chegado na terra. E pronto. Eu não ensino para as minhas filhas que a casa é delas. Não é delas, é minha. Por quê? Porque se ela resolver botar um monte de gravura de homem pelado lá, ela vai falar comigo, ô pai, você não falou que o quarto era meu? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não falei. Nunca que ela vai me devolver uma frase dessa. Então, se ela quiser usar maconha dentro da minha casa, não. Como ela é adulta, se ela usar na rua, o que eu vou fazer? Aí ela transa na casa do namorado, ou se vai para o motel. Gente, olha, é a escolha dela. Eu não estou lá para... Ela tem que ir virgem para o casamento, aí nós temos que parar, porque aí já é outra. Não existe isso. Quando a minha filha estava com 18 para 19 anos, o namorado dela, a mais velha, o namorado dela passou no vestibular para estudar lá em Goiás. E ela passou no vestibular em Belo Horizonte. E ele foi embora. Aí ela pegou e falou, aí foi embora ele com a família, todo mundo para Goiânia e tal, porque a família já tinha parentes lá. Eu peguei e falei assim, fizeram um café lá em casa e chamaram a família. Eu falei, aí a hora que eu reuni a família, eu cheguei e falei com eles assim, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Estava o casal, o pai e a mãe, os 2 filhos, um casal, o namorado da minha filha e a amiga. Minha esposa e minhas 3 filhas, estávamos ali conversando na sala. Ah, porque a gente veio para despedir, que a gente está indo embora. Aí eu peguei e falei assim, olha, deixa eu conversar com vocês, vou colocar aqui no meio da família, está todo mundo aqui. Eu quero deixar claro para vocês a minha maneira de pensar. E aí eu coloquei isso, o casal, o pai do rapaz, chegou e falou assim, Emerson, por quê? Eu falei assim, não, eu preciso colocar para vocês, que eu não sei se os 2 já conversaram. Eu já disse para minha filha que se ela quiser, eu sugeri a minha filha, eu sei que vocês estão namorando há 1 ano e meio, o relacionamento é estável, está tudo ok, eu sugeri terminar. Acho que ela devia terminar esse namoro. Por quê? Ela morando em Belo Horizonte, ele morando em Goiânia, eu sugiro terminar. Porque eu não vou pagar a viagem de ida nem de volta. Agora, se ela não terminar, ela vai ter que ver como que ela vai se virar. E você, Pedro, o namorado, também vai dar seu jeito para poder vir, se vocês quiserem continuar o namoro. Entretanto, aí eu falei na família, se a minha filha for para lá,
que é um direito dela, tem mais de 18. Eu não gostaria que ela dormisse na sua casa, viu, Pedro? Eu não gostaria que ela pagasse um hotel. Se vocês... Aí, na hora que eu falei isso, a mãe dele falou assim, mas você está achando que é porque eles vão ter alguma intimidade sexual? Você está com medo de acontecer? Eu? Não. Tô não. Podem ter o que quiser. Aliás, se já estiverem tendo alguma coisa, é a escolha deles. Eu não tenho problema em relação a isso, não. Eu não quero que ela vá dormir lá, porque o dia que o Pedro vier para Belo Horizonte, o Pedro não vai dormir na minha casa. Porque eu não aceito namorado dormir na minha casa, só por isso. Eu não aceito, não. Eu não quero nenhum homem aqui cantando de galo, embora eu seja cruzeirense. Não quero, não. Então, se por um acaso algum namorado vier para cá, ele vai vir, mas ele vai pagar o hotel. Ele vai pagar o hotel. Porque se achar que vai dormir, não, se estiver chovendo, canivete aberto, ele vai ter que voltar para o hotel dele. Eu não abro a minha casa de forma nenhuma. Estou falando na frente de vocês para não ter constrangimento nenhum. Não, Emerson, mas aqui, porque se a sua preocupação for com a intimidade sexual, de jeito nenhum. Se quiserem ter intimidade sexual, podem ter. Não acho que os dois têm responsabilidade para assumir as consequências de uma intimidade, caso venha situações mais severas. Não acho. Entretanto, se minha filha, por exemplo, adoecer ou engravidar, o problema é dela. E ela sabe disso, porque eu tenho um abrigo a 5 quarteirões aqui embaixo, que tem criança especial com paralisia cerebral. E eu cuido dos meninos lá. Não vou cuidar de neto. Então, eu não acho que tem responsabilidade, mas a vida é dela. Tudo que eu pude passar, eu já passei até os 18 anos. Agora é ela. Despediram, não sei o que e tal. Enfim, minha filha continuou o namoro mais 1 ano e meio. Descobriu que vender bombom dá dinheiro. Que ela entrou para a faculdade, começou a fazer bombom, chegava da aula, fazia bombom, levava em torno de 50 bombons todos os dias para a faculdade, vendia entre 40 e 50 bombons, deu tanto dinheiro que a primeira viagem que ela foi de ônibus para Goiânia. As outras que ela foi e voltou de avião, para namorar. Ok. Ele também veio, também pagou hotel, porque ele arranjou estágio, começou a ganhar dinheiro. Pronto, o namoro durou mais 1 ano e meio e depois acabou. Agora, é impedimento? Não, mas na minha casa eu não quero. Agora, quando os filhos falam, Emerson, esse raciocínio, então está tudo a mesma coisa. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu falo para os jovens no consultório. O que você acha do seu pai e sua mãe estar transando lá e você escutar no quarto? Um gemido, alguma... Você está doido? Eu falei, se você não quer ouvir, por que você acha que seus pais querem te ouvir? Por que você acha que seus pais querem ouvir a sua irmã com um namorado e eles escutando lá do quarto uma gemeção, um grito, uns tapas? Por que você acha? Uai, eu não pensei nisso não. Eu falei, então pensa, respeita a intimidade dos seus pais, porque a casa é deles. Eles ensinaram que a casa é minha. Ensinaram errado. Ensinaram errado. Agora, o dia que você tiver a sua casa, você pode levar 2 pessoas, 4, fazer orgia, tráfico de droga, a casa é sua. Aí, meu filho, eu espero que você faça culto no lar, mas se você resolver fazer, é outra história. Encerrou o assunto. Entenderam? Entendeu Camilo? Entenderam o Emerson? Viram que ele não proíbe? Ele só orienta. Mas aí eu vou saber que minha filha está transando. Gente, não tem problema. Não estou lá para proibir. Eu estou para orientar. A vida é deles. Entendendo Santo Agostinho. Está claro? Só que aí eles fazem outras escolhas. Quais as escolhas que eles estão fazendo agora? Fora esse relacionamento homem-mulher, quais escolhas que eles estão fazendo? Os relacionamentos o quê? Homossexuais. Tridimensionais. Nossa. Olha o espírito evoluído. Onde você foi achar essa palavra? Oh, meu Deus do céu. Vocês vão lembrar por que é condenável. Por que é condenável? Vou começar colocando a questão do homossexualismo. Por que o homossexualismo é condenável? Porque não reproduz, o que mais? Porque vem de encontro à programação reencarnatória com vistas à necessidade daquele
Não entendi nada nessa resposta. Agora fala a minha língua. Ao Ministério do Planejamento, em que a criatura se propõe, a criatura recebe a orientação e é estruturada uma programação assumida por aquele candidato, requerente, retornante, e aí? Chega aqui, ele muda a opção. Você sabe o que é condenável? Quem fala? Chocante e deixa todos eles perdidos. Espíritos, companheiros, reencarnantes, etc. Não vão colocar o povo todo como perdido, não, porque a gente está aqui para achar algumas... Programação. Deixando de lado. Deixa eu falar com você. Oi. E o casal, por exemplo, que não tem programação de ter filho? Tem pessoas que vêm para reencarnar, para ter um relacionamento e que não tem a programação de ter filho. Sim. E vive uma vida plena, feliz, evolui, Sim. e não tem programação de ter filho. Sim. Quem foi você? Mas fala, que é o lugar de besteira hoje. E lá tem uma parte que fala que a pessoa vem reencarnada várias vezes como homem, e depois ela vem encarnar como mulher, né, diante de todo o processo, vem encarnar como mulher, mas trazendo as características da reencarnação passada. Sim. Então ela vem como mulher, mas trazendo os desejos, né, de homem. Então ela vem mulher, gostando de mulher. Isso. Quem coloca isso aí, no capítulo Homossexualidade, no livro Vida e Sexo, coloca exatamente isso. O que o Emmanuel coloca para nós? Aquele homem, ele justificando 3 causas, 3 explicações, é melhor. 3 explicações para a questão homossexual. O que o Emmanuel diz? Aquela pessoa que no passado ele teve muito envolvimento com mulheres, mas aquele homem que se envolveu com mulheres, desrespeitando mulheres, agredindo lares, agredindo o perfil feminino, abraçando o machismo, na encarnação seguinte, ele vem como mulher e gostando de mulher. Por quê? Ele era homem e gostava de mulher. Ele vem na figura feminina para aprender a respeitar a figura feminina. Mas como ele era homem, apaixonado doentiamente pela mulher, ele vem como mulher e continua doentiamente apaixonado. Está criado o lesbianismo ou o lesbicismo. Aquela mulher que no passado ela estava envolvida com diversos relacionamentos, lesava homens, se envolvia com homens, tirava homens da obrigatoriedade, do compromisso, da seriedade da paternidade, na encarnação seguinte ela vem como homem. Só que ela era mulher apaixonada, doente por homem. Agora veio como homem e continua apaixonado por homem. Está criado o homossexualismo masculino. Está claro? Este é o lado patológico, observando o lado espiritual. Ou seja, plantou, vai colher. Ah, mas todo caso é assim? Não. Aí o Emmanuel coloca, espíritos nobres, que vêm de uma outra estrutura espiritual, muitas vezes assumem uma investidura, ou seja, uma roupagem física diferente da estrutura espiritual na qual abraçam. E aqui eles são confundidos com uma designação sexual diferente do estado íntimo deles. E aí já começam as leituras perturbadoras sociais. Tá claro? Um exemplo é o Chico. O pessoal achava que o Chico era gay, o Chico não tinha nenhum vínculo com o homossexualismo. Como Raul Teixeira não tem, como Divaldo Franco não tem. Tá claro? Embora são almas extremamente sensíveis. Tá claro? Então, um lado do homossexualismo está ligado aos enganos de passado.
outro lado do homossexualismo está ligado a perfil espiritual. A maioria, aí eu volto lá no André Luiz, quando fala no capítulo Perante o Sexo, no capítulo 45 de Sinal Verde, o que ele fala? Psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente, então a chance da gente estar recheado de problemas sexuais é grave, gente. Aí aparecem a quantidade de coisas que estão... Olha os nomes, o LGBTQIA+, o C... Aí começaram a aparecer outras letras. Exatamente, aí começa a aparecer tudo. Começou a aparecer tudo. Mas isso está ligado ao próprio estado íntimo conturbado. Tá claro? Entretanto, o Chico, conversando com um jovem que estava envolvido com os excessos na questão sexual, aliás, ele não estava envolvido. Ele chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu não consigo me envolver com mulher. Eu não gosto de mulher. E o Chico falou com ele assim: meu filho, se você não consegue se envolver e não, como você ainda está jovem, você ainda não experimentou um relacionamento nem com mulher nem com homem, ele falou assim: mas eu sinto que eu gosto de homem. Mas se você não consegue nem com a mulher e sente, mas ainda não deu vazão, espera um pouco. Espera um pouco, se envolve com aquilo que é a sua demanda. Você está jovem, está preocupado em estudar, está encerrando o científico, quer fazer vestibular. Então, cuida da parte acadêmica, faz atividade física, não descuide da oração, das atividades na doutrina, não descuide. E aí, passado um tempo, ele chegou e voltou para o Chico e falou assim: Chico, muito tempo já se passou e eu não estou dando conta. Agora eu descobri, eu gosto de homem. Aí o Chico colocou para ele assim: meu filho, se você gosta então de homem, quando escolher alguém, escolha alguém que você tenha vínculo afetivo e não se envolva com os excessos que a promiscuidade nesta área tem promovido. Não se envolva, porque o amor tem facetas que o ser humano desconhece. Mas a divindade sabe respeitar o que está dentro da criatura humana. Desde que você seja leal à pessoa que você elegeu, e essa pessoa também leal a você, deixe o restante para a consciência divina. Esse jovem, ele desencarna anos depois, e aí, conversando com Inácio Ferreira no plano espiritual, o Inácio Ferreira primeiro descobre que esse jovem foi enfermeiro do hospital que o Inácio dirigia lá em Uberaba. Aí ele fala com o Inácio assim: você era homossexual no hospital que eu dirigia? E ele fala assim: eu era. E fulano de tal era o meu parceiro. Ele fala: peraí, o outro enfermeiro era o seu parceiro? Então vocês dois eram gays e dentro do hospital que eu dirigia, com todo o preconceito na época, e eu tive que tolerar? Não, doutor Inácio, o senhor não teve que tolerar, que o senhor nem ficou sabendo, eu estou te contando agora que a gente já morreu. E aí ele pegou e falou assim: então peraí, o seu traçado perispiritual está mudando, você está mais afeminado. Aí ele pegou e falou assim: doutor Inácio, quando a gente desencarnou, o Chico nos deu a orientação para a gente não se envolver com excessos. E eu não consegui atender a orientação que o Chico me passou. E eu me envolvi com diversas situações de excesso e o meu parceiro também. Embora a gente gostasse muito um do outro, só que quando a gente desencarnou, a gente foi para as regiões difíceis do umbral. Nós dois já saímos. E nós dois estamos tão comprometidos com a lei, inclusive nessa área, que nós vamos nascer de novo. Eu estou mudando a minha estrutura perispiritual, como eu sempre fui mais voltado para a sensibilidade, eu estou me preparando para reencarnar na figura no corpo feminino. E ele retorna para o corpo masculino. Nós vamos nascer em lares espíritas na mesma cidade, nos conheceremos em grupos de jovens, a gente vai namorar, a gente vai se casar. E os dois espíritos que mais nos obsediaram no envolvimento com os excessos vão vir como nossos filhos. E nós quatro vamos corrigir os enganos que a gente cometeu com os deslizes na área do homossexualismo. Não por ter sido homossexuais, mas por ter abraçado o desequilíbrio com a homossexualidade. Tá claro isso, gente? Então, imaginem vocês, eu volto à pergunta inicial que eu fiz: de onde vem a parte
que o homossexual ele tem que ser agredido? Porque assim, antigamente até matava o homossexual, lembram disso? Ou ninguém lembra? Velho Testamento, Levítico, capítulo 20, versículo 13, Moisés. Olha o Velho Testamento. Se um homem, porque ali o mais comum era o masculino. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Entender de onde vem essa aversão à postura? Ela vem da própria Bíblia. Hoje a gente entende, a gente dentro do movimento espírita, eu estou trazendo para vocês o que está escrito lá, mas eu quero que a gente entenda como que isso está nas nossas relações. Porque se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Vamos inverter. Se mulher se deitar com outra mulher como se fosse homem, ambas praticaram coisa abominável e serão mortas. Hoje a gente entende o quê? Que ser morto não é morto que tem que ser assassinado. Morto no ideal, morto na perspectiva, aí vem a ideia do projeto reencarnatório. Aí vem a ideia do projeto reencarnatório. Mas pode acontecer de não ter o projeto. Não tiveram um projeto para ter casamento, para ter filhos e tal, e assumiram uma posição homossexual. Se assumiram uma posição homossexual, tranquilo também. Desde que o sentimento seja leal, aí vem o outro lado. A espiritualidade, ela não agrava a escolha que a pessoa faz, a não ser que ela faça escolhas agressivas. É melhor ele ser um homossexual leal do que ele ser um hétero que a sociedade respeita e ele desrespeita as relações como um todo. Machista, agressivo, perdulário, sexólatra. Tá claro? Ah, não, mas pelo menos é hétero. Não faz sentido isso. Por quê? Na heterossexualidade ele caminha para o desequilíbrio, enquanto o homossexual caminha para o equilíbrio. Entenderam? Porque o equilíbrio não depende da escolha que ele está fazendo. Depende como ele vai vivenciar a escolha que está fazendo. Os excessos que estão aparecendo, as mudanças de sexo, as cirurgias, esse excesso é agressivo. Não é agressivo para a sociedade, não. É agressivo para eles. Eles estão com problemas graves nessa área. Eu tenho um jovem, por exemplo, que fez inclusive a cirurgia, que antes tinha um nome feminino e agora é masculino. Fez a cirurgia, tirou o busto, tomando hormônio, tem barba, ok. Está fazendo universidade, estuda, faz direito. Se você olhar, você não fala que antes, há 3 anos atrás, era uma mulher. Você não fala. Ninguém fala. É um homem. Mudou o registro no cartório? Mudou. Está tudo ok. Dentro da perspectiva dele, está tudo ok. Ok. Começaram os problemas. Tem show. Aí começam os shows. Antes, ela ia em shows. Agora, como ele não vai em alguns shows. Por que ele não vai? Porque os shows têm o banheiro. O banheiro, ele barbado, ele vai entrar no banheiro masculino. Principalmente os banheiro sanitário, ele vai entrar no banheiro masculino. Mas aquele banheiro, naquele estado... Pois é, aí entrou o lado, como que ele vai fazer? Não tem bigolim? É. Esse é um problema. Outro problema, aí eu perguntei à mãe dele. Eu perguntei à mãe. A mãe é que está comigo na terapia. Eu sei a história porque a mãe está comigo na terapia. Eu estou vendo as mudanças de comportamento dele. Eu vi as mudanças porque ela narrava para mim. E aí eu peguei e perguntei para ela assim, ele já foi no médico? Ela falou assim, qual médico? Eu falei, ginecologista. Porque ele é homem. Fisicamente, mas ele tem vagina, ele tem útero, tem ovário, tem trompas. Ela falou, mas ainda não foi. E eu não sei como que ele vai lidar com isso. Ok. Claro que a gente fica na expectativa do dia de acontecer. Marcou. Quando ele marcou ginecologista, porque estava com infecção, quando marcou ginecologista, o que ele fez? Ligou para a irmã e pediu à irmã para poder estar indo junto.
minha irmã, você podia me acompanhar para a gente ir junto no consultório, que eu estou precisando de marcar ginecologia? Ela falou assim, não, eu vou com você. E aí a irmã foi, para os dois entrar, ele combinou tudo com ela, para os dois entrarem juntos no consultório. Depois de mais uns minutinhos, ela sai do consultório para ele continuar na consulta, como se estivesse passando alguma informação para ela que precisou de sair. Entenderam? Estão arranjando formas de conviver com a escolha que estão fazendo. É uma escolha extremamente difícil e extremamente agressiva para o instrumento que a pessoa recebeu da providência divina. A gente recebe este corpo porque a gente precisa de... mas eu quero mudar tudo. Pode mudar. A gente é livre, mas tem consequência. Está na lei, gente. Mas Deus, isso é pecado? Gente, não tem nada para Deus. Não tem nada de pecado. Deus fez as leis. Se a gente passar por cima delas, ok, tem consequência. Pronto. Mas será que eu vou estar indo contra Deus? Não, meu filho, você está agredindo é você não agride Deus. A gente não agride Deus. Mas para as pessoas entenderem isso, é dificílimo. Por quê? Porque as pessoas estão ainda vendo na área do pecado, estão vendo, olha, tem coisas que não tem necessidade de fazer. As mulheres e homens estão se envolvendo com cirurgias de tudo quanto é jeito. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar meu rosto, eu tenho que tirar colote, eu tenho que mudar meu peito. Tem mulher de 70 anos botando silicone no seio, aquele farol. Ela está toda em queda livre, mas o farol está lá. Entendeu? Parecendo o farol da Barra na Bahia. Pelo amor de Deus, gente, investir na idade. Tá claro? Qual o problema? Agora a pessoa vai se agredindo. Aí o Luiz Sérgio, no livro Driblando a Dor, ele coloca para nós diversas cirurgias, como que as pessoas estão agredindo a si mesmas, principalmente na área das cirurgias, onde vão fazendo coisas desnecessárias para atender a vaidade. Não está dizendo, o necessário precisa ser feito, gente. Mas como é que eu vou saber? Eu atendi uma garota que ela era uma tábua. Ela falou, quando ela ia à praia, você usa a parte de cima do biquíni por convenção social, porque se eu não usar nada, eu não tenho nada. Eu sou reta, mas eu uso. Ela pegou e fez cirurgia e colocou silicone. De acordo com o peso dela, ela colocou silicone. Essa mulher fluiu. Aí o namoro dela fluiu. A partir daí ela passou no vestibular, porque antes ela estava se punindo por tudo, ela não conseguia conviver socialmente. Passou no vestibular, fez curso de administração. Em meio ao curso ela foi chamada por uma empresa de estagiária, ela foi subindo. Quando ela formou, ela continuou progredindo na empresa. Hoje ela é diretora da empresa, casou, tem um filho, ok. Ela precisou de fazer a cirurgia, só. Mas ela não fez para atender a vaidade, ela falou assim, eu tenho que atender a minha autoestima. É diferente, gente, vocês estão entendendo o contexto? Ela não está se agredindo. O Luiz Sérgio, no livro Driblando a Dor, fala de determinados espíritos que chegam no plano espiritual que estão derretendo de tanto que fizeram de injeções, de cirurgias, de gel. Ele fala 2 quadros graves, esses e os tatuados. Como que os tatuados estão. Tanto que no livro tem um capítulo que se chama No Vale dos Tatuados. No Vale dos Tatuados. Espíritos que estão em chamas, eles veem o corpo deles em chama, porque eles tatuaram uma cruz com fogo na base da cruz. Tatuaram a cruz no peito com fogo. E hoje eles estão se sentindo queimados e estão se queimando no Vale dos Tatuados. Então são agressões que a pessoa promove. Aí quando a gente pensa LGBTQIA+, olha, depende de como a pessoa está lidando. Eles estão buscando uma respeitabilidade social, agredindo muito mais a si mesmo do que a própria sociedade. Então o comprometimento espiritual está muito mais sério. Você levantou a mão? Pegou? Driblando a Dor. Do Luiz Sérgio. Gente, aqui o nosso tempo acabou, né? Já se passaram 5 minutos. Ninguém percebeu. Então, vou contar uma historinha para a gente fechar antes da prece. Vou contar uma historinha para vocês. Depois, se vocês quiserem ver essa palestra, esse seminário, no YouTube,
tem várias palestras, a gente está com várias palestras lá, umas têm 1000 visualizações, a gente toda quarta-feira no canal do Lafran, que é a casa espírita que a gente frequenta, Lafran, Lar Fraternidade Maria de Nazaré. No canal do Lafran, toda quarta-feira tem um comentário de livros que a gente faz do irmão José. O irmão José trabalha muito as questões emocionais, muito. A gente pega um texto dele, ele tem vários livros, a gente pega um texto dele e faz comentários de 20 minutos. Se estiver no trânsito, escuta o comentário que o irmão José está trazendo e a gente vai comentando, não no sentido de esgotar, mas no sentido de trazer reflexões para a gente. Entre as várias palestras, lá tem palestra de 1000 visualizações, de 3000, como tem palestra de quase 500 mil de visualizações. Então, tem o que a gente trabalha sobre essa questão de educação sexual. Forças Sexuais da Alma, que é o nome do livro do Jorge Andréa. Forças Sexuais da Alma tem 2 palestras. Um seminário, igual a gente fez aqui, e está com uma riqueza de detalhes, e tem uma outra palestra de 1 hora, Forças Sexuais da Alma. E aí vai trazer coisas para vocês pensarem, concordarem, discutirem, discordarem, mas aprofundarem nos estudos, ok? Mas eu queria contar uma historinha para vocês. Certa vez, é Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lafran. Um sacerdote ia fazer uma pregação na cidade. E aí foi muito badalada a chegada desse sacerdote. E aí, quando ele chegou lá no templo para fazer a pregação, tinha sentado naquele templo apenas um fiel. O sacerdote esperou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não chegou mais ninguém. O sacerdote olhava para o fiel olhava para o sacerdote. Não chegou mais ninguém. Aí o sacerdote falou para o fiel assim: olha, eu vou embora. Não chegou mais ninguém, um outro dia que eu vier aqui, tiver mais gente, aí eu faço a minha pregação. O fiel olhou para ele e falou assim: oi, moço, eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer, se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar, porque sabe, moço, eu sou um vaqueiro, mas se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar, e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu deixar aquela vaquinha com fome e levar toda a comida que eu tiver embora. O sacerdote pareceu entender o recado. Fez uma pregação para aquele vaqueiro de quase 1h30. Quando ele terminou a pregação, ele perguntou ao vaqueiro se o vaqueiro tinha gostado. E o vaqueiro disse para ele assim: oi, moço, eu vou te dizer uma coisa, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, porque agora o senhor sabe, eu sou um vaqueiro. Mas se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu der para essa vaquinha toda a comida que eu tiver. Então, gente, nem de mais e nem de menos. Eu espero que a gente tenha trazido vários conceitos, eu espero que vocês tenham saído daqui insatisfeitos, porque se a gente sair insatisfeito, a gente vai buscar uma forma de trazer o conhecimento. Se a gente sai contente, a gente não se aprofunda mais. Combinamos? Um abraço para vocês, prazer conhecê-los e até amanhã. Para quem estiver por aqui, amanhã a gente está aqui de novo de manhã.